O caráter masoquista exibe padrões típicos de comportamento em todos os aspectos do seu funcionamento. Numa análise bioenergética, esses padrões de comportamento são observados, analisados, de modo consistente e modificados. Reishi notou algum desses traços. Podemos ampliá-los tanto psicológica quanto bioenergeticamente. A mais evidente das qualidades que distinguem o masoquista é a sensação de sofrimento e infelicidade que se expressa objetivamente na forma de tendência a se queixar. O sofrimento é real e as queixas são frequentemente justificadas. É difícil convencer o masoquista de que ambos não estão relacionados e que a satisfação de suas queixas não aliviará seus sofrimentos. Uma jovem com uma estrutura de caráter masoquista queixou-se de que seu marido era frio. Ele expressava pouco desejo sexual por ela, embora soubesse que a amava. A queixa era válida, mas sabe-se que com uma tal estrutura ela derivaria pequena satisfação da sexualidade. A queixa mais frequente é a de que, na verdade, a terapia não está ajudando. O masoquista sempre sente que está fazendo maior esforço e que, não sendo apreciado, não tem êxito. Se é assim, então a falha deve estar em alguma outra parte. Isto coloca um problema difícil para o analista, uma vez que se deve concordar que o masoquista está realmente se esforçando. É característico do masoquismo que quanto maior o esforço, mais desesperançada é a situação. O masoquista está numa armadilha e quanto mais lutar, mais amarrado ficará. Já que a sua agressão é dirigida para dentro, devemos sempre nos lembrar da natureza autodestrutiva desta atividade. É precisamente essa tentativa que constitui o cadafalso masoquista. Seus esforços não estão racionalmente voltados para as necessidades da situação. Ele busca obter aprovação, angariar amor e afeição através da sinceridade de seu esforço. Isto fica claramente demonstrado quando se pede a um caráter masoquista que soque o divã. Ele põe tudo o que tem no soco, sem qualquer consideração pelo seu significado, propósito ou consequências. Não fica zangado, embora possa aparentar raiva. Deve-se convencer o masoquista de que seus esforços não expressam seus próprios sentimentos, que ele só está fazendo o que se espera que faça, que ele está tentando agradar o terapeuta, ganhar sua aprovação. A fim de conseguir progressos no tratamento do caráter masoquista, deve-se começar pedindo-lhe que expresse seus sentimentos negativos. Expressões tal como "eu não vou fazer", "odeio você" e etc. surgem com facilidade. A agressão reprimida constitui o sentimento negativo. Também aqui deve-se tomar cuidado no sentido de garantir que a ação seja genuinamente sentida. Para ter certeza, pergunto contra quem está voltada a atitude negativa. Se a resposta não inclui o terapeuta, deve-se desconfiar dela, porque todo caráter masoquista tem uma atitude especialmente negativa com respeito à terapia ou à análise. O trabalho de expor o caráter negativo do padrão de comportamento masoquista pode levar um tempo considerável, mas deve ser diligentemente efetuado. É impossível tolerar um alívio substancial do sofrimento enquanto perdura esta negativa básica. Encoberta por esta camada de negativismo está a desconfiança que o masoquista tem do mundo, da realidade e do terapeuta. Não há amor ou aprovação que consigam penetrar a barreira, e não há sentimento positivo que possa ser expresso através deles. Também, esta constitui uma razão para o sofrimento masoquista.
desejando se expor, não ousa fazê-lo. Quer você o liberte, mas não confia em você. Dostoiévski fez uma observação particularmente adequada ao masoquista, em Os Irmãos Karamazov. Padre Zósimo comenta que o inferno é o sofrimento dos incapazes de amar. O que torna tão difícil o tratamento do masoquista é a profunda desconfiança com que aborda o mundo. Vimos que é difícil até conseguir dele uma expressão sincera de sentimentos negativos. Tudo está tão maculado pela desconfiança que o masoquista termina por desacreditar de si mesmo, de suas ações e de suas melhoras. Estando esta descrença baseada em experiências infantis precoces, que justificam uma atitude como esta, não se pode esperar que o paciente desista facilmente. Frente a esta resistência, o terapeuta analítico deve conquistar a confiança e a boa vontade do paciente. Se deseja alcançar um resultado positivo, mas isso é como escalar uma montanha por seu lado mais íngreme, difícil. O analista propõe como contrapartida ao obstinado negativismo do masoquista atitudes positivas apoiadas na compreensão. Os que se viram lutando contra este tipo de problema não se surpreendem com o fracasso, mas são detidos por ele em seu trabalho. Simpatia pelo sofrimento real do masoquista e aprovação a cada expressão positiva devem permear o trabalho analítico e bioenergético. Conforme Reich notou, a tendência a se queixar é a expressão objetiva de sofrimento do masoquista. Mas o que caracteriza como masoquista é o modo como a queixa é feita, mais do que seu conteúdo. Dados os esforços e os fracassos, o desejo e a falta de satisfação, deve-se conceder ao masoquista a justiça de seus queixumes. É o gemido em sua voz, a repetição constante, a implicação da culpa que fazem surgir a suspeita de que a queixa não foi feita com o intuito de colocar um problema. Cedo ou tarde, a raiva do terapeuta será provocada, e bastante estranhamente, após uma tal reação, nota-se um progresso nos sentimentos e comportamento do masoquista. Compreende-se o típico comportamento provocativo, motivado pela mesma necessidade que produz a fantasia ou a derrota masoquistas. O masoquista provoca até o ponto de ebulição, de modo que consiga obter um certo alívio emocional. É importante saber a dinâmica bioenergética do sofrimento e dos gemidos. A energia do organismo é atrapalhada pela agressão voltada para dentro, a qual cerra as saídas. O desejo contido cria o sofrimento, mas os escapes não estão totalmente fechados. Isso significaria a morte. Estão, ao contrário, severamente constritos. Flui para fora um mínimo de energia. Oralmente, esse mínimo de energia ou ar produz o som de gemido. Se um masoquista abrisse sua garganta e deixasse a voz sair, não gemeria, nem tampouco seria masoquista. Uma outra qualidade masoquista são as tendências ao dano autoprovocado e à autodepreciação. Analisados psicologicamente, significam: veja como sou miserável, por que você não gosta de mim? Muito frequentemente, tais tendências são expressas de modo não oral, manifestam-se no vestuário e no cuidado com o corpo. Os pacientes vêm muitas vezes às sessões com aparência descuidada e roupas sujas. Um paciente me contou que todas as vezes em que se sentia inadequado, vestia uma camisa com colarinho rasgado. O desprezo que sentem pelos outros também se volta contra si mesmos. Aqui entra um elemento provocativo. Você gosta de mim sujo e desarrumado como estou?
A outra face da moeda é vista em alguns caracteres que apresentam um sentimento exagerado de limpeza. Obviamente, isto é também uma reação defensiva contra fortes tendências masoquistas de autodepreciação. Qual é a dinâmica de tais tendências? Qual é a sua origem genética? Mencionei no capítulo precedente que o masoquista funciona ao nível intestinal. Também observamos a falta de um sentimento de espinha dorsal. Podemos dizer agora que ao nível inconsciente o masoquista se sente uma minhoca ou uma cobra. Sua tendência a se contorcer pode ser observada tanto psicológica como bioenergeticamente. Novamente, ao nível inconsciente, sente que pertence ao solo. É-lhe bastante difícil manter seu corpo fortemente ereto e é característica a tendência a cair no chão. Esta qualidade resulta da queda do balanço energético longitudinal que descrevemos como a base do princípio de realidade. O masoquista teme uma afirmação enfática, do mesmo modo que uma ereção genital potente. Em termos de seu corpo, tolerar as severas tensões musculares impedem o desenvolvimento da postura ereta, advinda de um impulso energético forte. Em consequência dos bloqueios ao fluxo energético, a corrente é hesitante e interrompida. Os movimentos não são diretos, nem expressos com vigor, são bruscos, intervalares e indiretos. É a percepção deste fenômeno que faz o paciente se sentir como uma minhoca. Os sentimentos autodepreciatórios do masoquista expressam tal percepção. Assume-os literalmente como descritivos de uma situação real. Se procurarmos o denominador comum às experiências iniciais que produzem o masoquismo, nós o encontraremos no sentimento de humilhação. O masoquista é um indivíduo que, quando criança, foi profundamente humilhado. Foi feito para se sentir inadequado e sem valor. Que experiências produziriam tal sentimento? No caso discutido no capítulo anterior, tais experiências consistiam em alimentação forçada às custas dos sentimentos da criança, bem como do treino à limpeza das funções excretoras que invadiram os sentimentos de privacidade da criança, concernentes ao seu próprio corpo. Estes parecem ser os mecanismos mais importantes. O uso de enemas, que era e provavelmente ainda o é, uma prática corrente em alguns lares, é somente um pouco menos prejudicial do que a inserção do dedo no ânus da criança, feita pela mãe. Supercuidados destroem a privacidade da criança. A antiga surra, na qual ficam expostas as nádegas da criança, funcionam de modo semelhante. A natureza humilhante destas experiências reside, em parte, na exposição e interferência forçadas, em funções que todo organismo animal considera pessoal. Tente forçar um cão ou um gato a comer e veja a reação deles. A preocupação com as funções intestinais da criança, que alguns pais demonstram, derivam de seus próprios sentimentos neuróticos de vergonha a respeito destas funções. É quase impossível encontrar um masoquista que não tenha o sentimento de que as funções de descarga, anais, uretrais e genitais são sujas. Enquanto criança, o masoquista foi forçado a se expor em face de uma atitude na qual a região exposta e sua função eram sujas e desagradáveis. A insistência sobre a alimentação pode criar um problema semelhante. A criança que é empurrada a comer reage frequentemente vomitando. A ação faz surgir na mãe uma reação de nojo. A criança pequena, do mesmo modo que o animal, propõe uma luta violenta contra esta interferência.
apoiado em suas funções naturais. E esta luta deve ser abafada antes que se desenvolva uma estrutura de caráter masoquista. No entanto, só muito raramente é empregada a força física para se conseguir a submissão. Tais mães acreditam que estão agindo no melhor interesse de suas crianças e não as castigam normalmente. Ao contrário, a conivência é recompensada com a aprovação e a revolta com a acentuada desaprovação. Uma vez que a criança se submeta e fique estabelecido o padrão, todas as futuras ações do indivíduo serão orientadas para a obtenção de recompensas. Todos os masoquistas têm um desejo inominável de receberem aprovação. Lutam para agradar, na esperança de que a aprovação trará o amor. Estão, portanto, constantemente se desapontando. Não julgamos aqueles que amamos e não amamos os que devemos julgar. É humilhante para um organismo sentir que sua segurança e aceitação dependem de seu servilismo, porque a longo prazo o masoquista se torna servil. Na história de todo caráter masoquista, o analista encontrará um período de revolta, no qual se destacam acessos de birra e reações de raiva. Neste estágio, a agressão ainda está dirigida para fora. O masoquismo, tal como consideramos clinicamente nos pacientes adultos, não se desenvolve senão depois da puberdade. A criança rebelde pode exibir muitos traços masoquistas, mas não tem a sensação de sofrimento. Os sentimentos mais ternos estão suprimidos em favor do desafio e da rebeldia. É somente depois que se afirma definitivamente a necessidade sexual que a armadilha é elaborada, porque o conflito entre a necessidade e ódio, conformidade e rebelião se intensifica a um tal ponto que não há mais solução possível. Atenção às necessidades materiais da criança, junto com desconsideração por seus sentimentos ternos ou necessidades espirituais, criam um problema masoquista. Não é surpreendente que, mais tarde, o masoquista vá falar de valores espirituais, embora haja em nível material. Tenta conquistar o amor em troca de trabalho e esforço. Nega a importância de coisas materiais e, no entanto, a posse lhe significa muito. Está confuso com seus desejos, embaraçado para expressar suas vontades e duvida de que possa conseguir satisfações. Devido a estas experiências precoces, as tensões do masoquista se centralizam nas duas aberturas do trato intestinal. Na garganta, existe o conflito criado pelo medo de que o forçarão a comer ou de que vai vomitar. No ânus e reto, há um medo de que seus intestinos funcionem ou de que alguma coisa será introduzida nele. Os ombros são mantidos erguidos e tensos para proteger a garganta, enquanto que as nádegas e coxas cumprem a mesma função com respeito ao ânus. Ambas as tensões subjazem impulsos de evacuar os conteúdos do trato alimentar. O caráter masoquista é uma estrutura pré-genital. O problema tem seu início antes que a função genital se estabeleça. Pode ser também considerado um aspecto do problema oral, na medida em que impede a progressão natural até a independência, embora isso se dê não por privação, mas pela supressão de sentimentos da criança. Dado que o masoquista cresceu num meio ambiente averso à expressão de sentimentos mais ternos, ele só pode reagir com desconfiança à ternura de outras pessoas. Sua própria mãe não usou seu amor, sua simpatia para humilhá-lo?
Não foram seus apelos e súplicas ignorados? O analista deve estar consciente de tudo isso ao abordar o paciente. Dadas as fortes tensões em todas as aberturas, o masoquista só consegue descarregar, forçando ou exprimendo alguma coisa para fora. Tanto seu trabalho como seu funcionamento sexual recebem o selo desta qualidade de resposta. Ele se força no trabalho de um modo tal que não é uma atividade fácil relaxada, mas que pode ser levada adiante a um grau impossível para um caráter oral. Ele trabalha com as vísceras, mas não com o coração. Em consequência, muitas vezes faltam espontaneidade e criatividade em seus empreendimentos. Na medida em que dá o sangue por tudo o que faz, é um trabalhador esforçado, o que está relacionado à sua necessidade premente de aprovação. A longo prazo, este contínuo forçar amarra as vísceras a um tal ponto que é inevitável o colapso. Esta tendência a conseguir descarregar através de forçar e se esforçar é mais evidente na função sexual do que no trabalho. Porém, é mais desastrosa, porque enquanto forçar, pode produzir alguma coisa num processo de trabalho. Inibe o prazer genital. Resulta um ressentimento contra o parceiro. O padrão é composto de esforço e recriminação, esforço e ressentimento. A culpa associada à sexualidade impera sobre o quadro, a vergonha da genitalidade e o medo de firme posicionamento do ego. A análise das práticas masturbatórias de pacientes masoquistas sempre revela a mesma coisa. A masturbação não era praticada na forma habitual. Em ambos os sexos, o aumento da excitação e a ejaculação eram obtidos esfregando as coxas contra os genitais, ao mesmo tempo que as nádegas eram apertadas uma contra a outra. Algumas vezes, os genitais eram apertados contra a cama, sendo observado um uso bastante limitado das mãos. É como se fosse proibido tocar nos genitais, o que provavelmente era verdade. Este tipo de masturbação produz uma descarga muito fraca. O masoquista não tolera uma descarga mais forte. Um paciente me contou que, no momento da ejaculação, ele tinha que segurar o pênis e apertá-lo com força, a fim de bloquear o jorro da ejaculação. Reiche observou que o masoquista transfere para a função genital um tipo anal de descarga, cuja curva de excitação é energética e liberação é achatada. Por trás desse comportamento está o medo de que uma descarga energética mais potente atravessasse as poderosas tensões provocando dor. Não duvido absolutamente de que isso realmente acontecesse. Tem sido notado que o masoquista pode parecer bastante estúpido em seus relacionamentos com outras pessoas. Mesmo uma análise superficial revelaria que isto se deve a uma confusão da qual estes pacientes frequentemente se queixam. Sofrem de um bloqueio na habilidade de expressar uma ideia ou sentimento. Este aspecto é o oposto de fluidez verbal, característica na expressão do caráter oral. Apesar da aparente falta de jeito para se expressar, o masoquista é muito inteligente e sensível. Sua percepção e compreensão dos outros é precisa e penetrante. Por outro lado, ignora as forças que determinam a sua própria conduta. Põe sua inteligência a serviço de sua desorganização, assim fazendo com que a inteligência desempenhe um sinistro papel em sua vida pessoal.